quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. Convidado do dia. A gente tem uma bancada cheia hoje para a gente conversar muito sobre educação, sobre novas propostas, sobre novas e boas ideias. A gente vai conversar aqui na bancada do Malha Fina nessa manhã de quarta-feira com a Tamires Martins, o pastor Edson Bezerra e a pastora Cleide Silva. Todos devidamente apresentados. Errei o nome de alguém? Não, né? Não. Bem. Para quem não sabe, eles são representantes do Colégio Batista Freedom, que é uma nova possibilidade na educação em Angra dos Reis, né? Sim. Ano letivo está começando, está tudo muito novo e a gente vai conhecer um pouco das propostas, ideias e pensamentos, né, sobre essa nova possibilidade de estudo em Angra dos Reis. Vocês estão localizados lá na Coronel Carvalho, né? Eu vou parar de falar para deixar vocês à vontade explicarem pra gente como é que é a metodologia, entre outras coisas, do Colégio Batista Freedom. Fiquem à vontade, bom dia. Bom dia, Tuninho, bom dia você que está nos ouvindo. É assim, novidade, mas carregada de muito trabalho, muita dedicação, mas a gente está começando 2025, avançando para um novo tempo na educação na nossa cidade. Que bom. Que bom. A gente foi blindado, ou melhor, foi brindado, né? Brindado é melhor do que blindado, inclusive. Com uma escola cívico-militar em Angra dos Reis recentemente, e agora a gente tem uma escola com conceitos cristãos, né? Também instalada em Angra dos Reis, é a Escola Batista Freedom. Pastor, já deu seu bom dia. Fala agora um pouco pra gente sobre o conceito da escola, por favor. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos aí que estão conectados conosco. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer também falar um pouquinho do Colégio Batista Freedom, que é essa novidade aqui na nossa cidade, né? É o primeiro colégio 100% cristão em Angra dos Reis, com um currículo confessional. Bom, falar um pouquinho da nossa abordagem, né, metodológica. Na verdade, nós não temos, quando nós falamos assim em abordagem, algumas pessoas já nos procuram perguntando: vocês trabalham com construtivismo, socioconstrutivismo, né? Então, nós trazemos, na verdade, um conceito novo na nossa cidade, né, que é a abordagem educacional por princípios. Essa abordagem, apesar de não ser brasileira, ela já é difundida aqui no nosso país há muito tempo e ela é utilizada em diversos colégios cristãos, né? E essa abordagem ela está vinculada à AECEP, que é a Associação de Escolas Cristãs por Princípios aqui no nosso país. Muito bem. Pastora, a senhora pode falar também com a gente sobre como é que foi a ideia, né, de levar, né, um pouco da coisa cristã pro ramo da educação, vamos assim dizer, né? De onde surgiu essa ideia e como que vocês conseguiram concretizar? Toninho, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia para você, Toninho. A ECEP, essa associação que a Tamires mencionou aqui, ela já existe há muito tempo no Brasil. E eu tive o privilégio de conhecer em 2004, quando eu morei em Brasília, trabalhando numa escola lá. Quando eu retornei para Angra, voltando para a PIB Angra, né, esse desejo veio ardente no coração e se uniu ao desejo da nossa igreja, né, apóstolo, que já tinha muito tempo, há mais de 15 anos, esse desejo de ter um colégio cristão. Então, o que a gente fez? É muito simples, porque a gente entende que a Bíblia ela tem conteúdo para ensinar qualquer coisa que a gente precise. Qualquer conteúdo acadêmico você consegue tirar da palavra de Deus, né? E aí, com essa associação de escola de educação por princípio, a gente faz essa ponte da BNCC, né, Tamires? Sim. Com o conteúdo curricular. Então, o que a gente faz? Você pega todo o conteúdo acadêmico, que nós vamos trabalhar com acadêmico, com currículo... Fugiu a palavra aqui agora, Tamires. Os nossos... toda hora. Os nossos segmentos? Clássico, obrigada. Com educação clássica, onde nós vamos pegar esse conteúdo e trabalhar junto com os princípios, né? Então, essa criança ela vai aprender um conteúdo clássico, tudo que ela precisa aprender. Porque, às vezes, Tony, as pessoas acham essa criança não vai ficar bitolada aprendendo só a Bíblia. Não, gente. É uma escola, em primeiro lugar. Né? Então, tudo que é acadêmico, tudo que ela tem que aprender de português, de matemática, de ciência, de história, de geografia, ela vai aprender, né, Tamires? Só que isso pautado em princípios bíblicos, que no nosso caso são 7 princípios. Esses princípios, eles formam a criança no seu integral, corpo, alma e espírito.
Então, ela vai aprender a cuidar do corpo. Tamires pode me ajudando aí. Ela vai aprender a cuidar do corpo, né? Isso é um princípio de mordomia. Ela vai aprender sobre regras e princípios e valores, né? Que isso faz parte do nosso convívio em sociedade. Então, ela vai aprender a respeitar o seu próximo. Tudo que a gente vai ensinar enquanto princípio está linkado com tudo que a BNCC diz que precisamos ensinar, né? O que ela preconiza para a educação. Até porque, né, a gente tende a pensar, né, na coisa da educação, tipo assim, como é que essa pessoa vai se graduar no final do ano, né? Todas as escolas, elas privam, né, por uma grade curricular que é administrada lá pelo Ministério da Educação, entre outras coisas, né? Ninguém vai ser louco o suficiente de criar uma escola e criar uma metodologia totalmente diferente que não esteja de acordo com a ponderação e a publicação do próprio governo, né? Sim. Lembrar que toda escola, né, diferente de qualquer metodologia, ela tem sim que seguir os preceitos do MEC, né? Pastor, o senhor é uma pessoa muito querida em Angra dos Reis. Obrigado. É uma pessoa muito conhecida em toda a cidade. E agora o senhor está envolvido com uma educação. O senhor já educa as crianças, adultos, jovens, religiosamente falando, há um bom tempo. E agora tem a coisa da educação como um cerne, né, da coisa, tendo dentro de uma escola uma responsabilidade muito grande. Como é que está a cabeça do pastor nesse momento? Então, é exatamente esse o ponto. Não é que a gente vem numa pegada espiritual há muito tempo. Eu estou pastoreando essa igreja, vou fazer 30 anos esse ano. 30 anos. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que nós transformamos e fomos catalisadores de muitas mudanças. Eu esses dias vi uma postagem de um rapaz, o Reinaldo. Ele foi motorista da prefeitura e um dia ele falou que, ouvindo um sermão, ele tomou uma decisão. Porque nesse sermão eu falei, os 5 anos vão passar você estudando ou não estudando. E ele tomou a decisão de fazer vestibular para engenharia, passou para engenharia, terminou o curso e hoje está tomando posse numa outra prefeitura, numa contratação como engenheiro civil. É lógico que o mérito é dele. Eu apenas catalisei com uma palavra que ele tomou uma decisão e avançou. E por causa disso, nós entendemos esse chamado em Deus para educar e transformar as gerações. Porque nós estamos falando aí, eu fui corrigido, nesses próximos 17 anos, nós vamos formar a primeira turma desse colégio. Se o aluno que entrou hoje chegar até o final do currículo, nós vamos realmente dar um salto. E aí, a nossa meta é chegar até a faculdade. Então, daqui a alguns anos, você vai ter uma faculdade batista também em Angra dos Reis. Olha só, olha a possibilidade que ele está dando spoiler para a gente aqui nessa manhã de quarta-feira. A gente sonha, né, com o crescimento educacional da nossa cidade, né, como um todo, né? Seja ela na rede pública, privada, qualquer uma das redes, a gente sempre privou por ter uma educação de qualidade, de excelência, né? Conhecendo um pouco da história do pastor e da pastora, a gente já não tem a menor dúvida que vocês estão buscando a essência, a qualidade, né? O melhor para essa formação. O pastor acabou de citar no final de uma formação em 17 anos, já começar a pensar não, já realizar a possibilidade de ter uma educação superior com conteúdo religioso já dentro da nossa cidade. A responsabilidade é grande, hein, moça? É muito grande essa responsabilidade. E aproveitando, Toninho, para falar que quando a pastora Cleide cita a educação clássica, algumas pessoas costumam confundir, na verdade, com o tradicional. Né? E, na verdade, não é dessa forma que a gente apresenta o nosso fazer pedagógico ali no colégio, né? Porque a gente entende, esse ano nós iniciamos com educação infantil, então a gente entende que essa faixa etária eles aprendem e desenvolvem através do corpo. Então, é claro que essas crianças têm atividades que desenvolvem todos os campos de habilidades dentro da BNCC. E aí é interessante falar que é a Base Nacional Curricular Comum, porque somos um colégio batista, mas nós não somos um seminário. Né? Então, nós não estamos ali formando pastores. Não que não tenhamos, mas nós estamos ali para formarmos líderes na sociedade nas 7 áreas, né, de influência da sociedade.
Então, esse conteúdo que a gente aborda, ele está de acordo com a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, e a gente atende o fundamental, o primeiro ano, que é a alfabetização, e todas as séries da educação infantil, de acordo com o que a lei preconiza. Então, é claro que, à parte, nós também não temos uma disciplina religiosa, Sim. porque, na verdade, esse conteúdo, ele perpassa por todas as disciplinas, ou seja, ele é inter e transdisciplinar. Ele se dá a todo momento que a criança está ali, com todo o conhecimento que está sendo ofertado a ela. Importante sua fala, né? Porque muitas vezes as pessoas vão pensar que está botando a criança, o aluno, o adolescente num seminário, e não é bem assim. É uma escola, gente. Simplesmente uma escola. Está ali para educar, formar dentro, claro, dos preceitos que a escola está pensando, né? Pastora, como é que foi a montagem do seu quadro técnico, né? Porque você levantar paredes é muito simples, desde que você tenha um bom pedreiro, entre outras coisas, um engenheiro, aquela coisa toda. Mas você botar vida dentro de uma escola, né? Até porque é um conceito novo. Como é que foi fazer essa formação do quadro de pessoas que vão imprimir tudo que ela acabou de dizer, né? Trazer, né, essa informação de uma forma técnica para os alunos. A nossa escola, por ser uma escola cristã, e por nós ensinarmos todo o conteúdo, como ela acabou de dizer, né, da BNCC, pautado na palavra de Deus, são professores que conhecem a palavra de Deus. Mas foi muito legal porque as pessoas perguntam, mas é só da sua igreja? Não, nós abrimos inscrição no Instagram, todas as pessoas que até a data que nós colocamos preencheram o seu currículo, foram chamadas, passaram por uma seleção. E uma coisa muito legal que nós demos importância e valorizamos lá no colégio, que todos já tivessem uma formação acadêmica. Aquele que não tem formação acadêmica, no ano passado, quando a gente começou a entrevista, já se comprometeu, tem uns que já estão estudando, só tem uma que vai começar a faculdade agora esse ano. Começaram até na semana passada. E um diferencial que nós temos, Toninho, é que normalmente nas escolas, as auxiliares, elas não precisam de ter formação. Elas bastam elas terem o ensino médio, né, Tamires? Sim. E lá na escola não. Como nós queremos crescer, todas elas estão na faculdade. Todas as nossas auxiliares do berçário, né, ao atividade 2 estão fazendo faculdade de pedagogia, porque elas vão crescer junto com o colégio. Elas vão aprender esse fazer pedagógico, o nosso jeito de trabalhar, né, o nosso jeito de levar o conteúdo e o aprendizado, e elas vão crescer junto com o colégio. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Né? Então é um corpo bem preparado. Nós fizemos várias capacitações antes de começarmos as aulas, sabe, com pessoas de ponta. Nós fizemos capacitações online, né, com pessoas de São Paulo, com profissionais de São Paulo. Então, assim, foi muito legal, uma formação muito, muito boa para dar essa excelência que você falou às nossas crianças. Gostei de ouvir essas informações, pastora. A gente fica mais contente, mais tranquilo, né, quando a gente sabe que tem um corpo técnico. Sim. Isso né? aí. É aquela coisa de você simplesmente deixar o teu filho na porta da escola e saber que ele está ali aprendendo as coisas com as pessoas que estão estudando, se preparando. Assim como o pastor falou que daqui a 17 anos o próximo passo já é uma faculdade, eu tenho certeza que esses colaboradores que hoje lá estão, que já estão cursando uma universidade, vão somarem muito, né? Nesse passar de tempo para a criação e o crescimento da escola como um todo, né? Todo mundo cresce junto, né? Isso é muito aí. legal. Quem está lá hoje estudando é educação básica, né? Que você falou? Como é que é isso? Isso, nós atendemos educação infantil, crianças de 1 ano, a partir de um ano? ano. Isso, Olha com aí. berçário 2, e vamos até o pré-2, que são crianças de 5 anos, e o primeiro ano do Fundamental 1, que é a alfabetização. Uma das grandes demandas, né, da sociedade moderna como um todo é o pai, a mãe que não tem tempo de pegar o filho na escola, aquela coisa toda. Vocês já estão trabalhando com a educação em tempo integral? Como é que é isso? Sim, nós também ofertamos a educação integral. Então, para os nossos alunos, né, nós já temos aí uma galera bacana lá no Olha que integral legal. com a gente, trabalhando ali e ficando o dia inteiro conosco. E com aquela certeza que estão aprendendo conceitos cristãos, né? Sim, sim. E com muita diversão, viu? Com muita ciência, com muita tecnologia, com muitas brincadeiras, porque nós
nós ofertamos um currículo diferenciado para esse contraturno. Então, é bacana mencionar isso também, que nós temos uma grade semanal que nós desenvolvemos trabalhos específicos com essas crianças que ficam conosco no integral. Muito bem. Vocês estão localizados lá na Coronel Carvalho, não é isso? 482. 482. Por enquanto, porque daqui a pouco o pastor vai ter que construir um prédio novo para a faculdade. Exatamente. Vamos chegar Ó, lá. Você falou 17 anos. 17 anos para formar. Não, o senhor falou. Não, eu falei 17 anos para formar a primeira turma. formar a primeira Mas turma. a faculdade não vai nascer daqui a 17 Não, anos. pelo contrário. Vai nascer Ela antes. vem antes. Não, eu acho que ela já nasceu, pastor. No nosso coração, sim. Esse domingo eu desafiei as pessoas que estavam no culto, dizendo para elas que elas precisavam. Aqueles que não têm a graduação, ainda dá tempo de buscar. Os que já têm, para entrar no mestrado e no doutorado. Por quê? Porque é exatamente isso que você falou. É um colégio que vai crescer junto com a sua comunidade acadêmica. Então, a visão que a gente tem não é uma visão mercantilista. Você tem um custo, você tem toda uma operação, mas a nossa visão é ser um parceiro das famílias na educação. Porque a nossa parte como colégio é o ensino. A educação cabe à família. Então a gente faz uma parceria com as famílias e oferece um ensino de qualidade, e aí a família tem como soprar na vela do seu filho e lançá-lo para lugares longínquos. Essa é a chave. É um desafio ter um colégio confessional. E eu só queria fazer um adendo, porque as pessoas falam colégio, a pastora Cleide sempre fala colégio cristão. É porque é diferente você ter um colégio confessional, um colégio que é cristão na sua essência, e ter um colégio cujo dono é cristão. É completamente diferente. Exatamente. No nosso PPP, isso define muito claro a nossa razão de ser e o nosso propósito enquanto escola. Então isso faz muita diferença, como você tem na história colégio batista, colégio metodista, colégio adventista, colégios católicos. Então isso, o ensino confessional, ele não é uma novidade. É uma novidade na nossa cidade, sim, mas não é uma novidade no Brasil. Né? Nós estamos numa jornada aí longa. Que legal. E eu estava lendo aqui agora sobre os diferenciais da escola, né? Musicalização, educação financeira, pensamento computacional. A gente já vê a coisa com outros olhos, né, pastora? Você tá como é que eu vou dizer? Você está saindo do lugar comum, né? Você está tirando as pessoas daquela coisa cômoda e engessada, né? Porque a gente hoje, se você abre uma rede social, você vê as pessoas só pensando em monetização, só pensando em ganhar seguidores, conteúdos, entre outras coisas, gerar conteúdo sem pensar na qualidade daquela coisa que está sendo gerada, né? Sim. E você começar a transformar a mentalidade de uma criança, de um jovem, de um adolescente, com esses pensamentos, abre novos horizontes, né? Com certeza. Com certeza. Toninho, a gente quer formar crianças para o mundo. Líderes. Por isso que líderes para o mundo. Por isso que na nossa logo é a escola com a Bíblia embaixo, um foguete sendo lançado, porque é isso que nós vamos fazer. Lançar essas crianças para governarem o mundo. Né? Cada uma na sua área de influência. Nós queremos crianças que saibam pensar, dialogar, sabe, que elas saibam respeitar o que o outro tem também, mas elas vão saber falar, elas vão saber dialogar, se comunicar dentro daquilo que elas entendem enquanto conteúdo, enquanto forma acadêmica, para o mundo mesmo. Nós estamos formando crianças para o mundo, para serem influentes no mundo. E né? o que pode deixar também as pessoas, pais e gestores mantenedores de alguma criança e adolescente, é a própria procedência, né, da Igreja Batista, que tem aqui mais de 70 anos em Angra dos Reis, né? Sim. Vocês não chegaram agora com a mochila nas costas, vão abrir uma escola e vamos botar o pessoal aqui para dentro, porque a gente tem uma coisa para ensinar. 76 anos. Vocês estão quase chegando a uma idade secular, né? Ou seja... um século. Tá quase. Se a gente piscar os olhos, daqui a pouco a gente vai estar falando que a Igreja Batista em Angra vai estar com 100 anos. A verdade toda é essa. E as pessoas precisam entender e respeitar um pouco da história das pessoas que por ali estão circulando, né? Saber que a pessoa que tá ali não é aquela pessoa que está ali pensando exclusivamente no dinheiro que vai deixar no final do mês para pagar aquela mensalidade. Pelo contrário, né? Muitas vezes as pessoas até
devem ter um pensamento tipo assim, não, eles estão trabalhando, estão plantando para lá no final colher. Mas muitas das vezes a pessoa só está pensando no que está saindo do bolso dela, né? Ah, é caro manter um filho numa escola particular? Talvez seja também o seu melhor investimento. Com certeza. Né? Porque a gente sabe que a educação é um dos pilares da sociedade. Se a gente criar com conceitos, né, diferenciados, a criança, o adolescente, quando for fazer uma prova do Enem, por exemplo, caiu uma redação para falar sobre educação religiosa, aí ele vai chegar lá e vai escrever aquela redação com 5 minutos, né? Porque ele vai estar preparado para isso, né? E como é que vocês estão vendo essas possibilidades, assim, de você fazer, né, aquela criança, o pastor deve ter uma visão bem legal sobre isso, e a pastora também, porque, por exemplo, eu acredito que lá nos cultos vocês estão vendo, né, o crescer das pessoas. Sim. Né, o crescer físico e o crescer espiritual, né? E quando você consegue entender que aquela pessoa está captando a sua mensagem, deve ser algo muito prazeroso. Né? Acho que os dois querendo falar, já vi como é que é pastor, né? O desafio é porque, desde o começo, eu sempre disse para as pessoas que o controle remoto é seu. Quem tem o controle do canal e o que você vai fazer da sua vida é sua responsabilidade. Então, a gente nunca, ao longo desses anos, trouxe a responsabilidade para nós. A gente catalisa, a gente dá insights, a gente aponta caminhos. E eu acredito que a maior alegria de você viver o que a gente está vivendo hoje é quando eu olho para a Tamires. Verdade. E a Tamires é fruto dessa visão. Olha isso, Tamires. Porque a Tamires, ela era uma criança quando eu cheguei. É a personificação, né? Não só a Tamires, a Ludmila e outras pessoas que estão no projeto da escola, elas nasceram, cresceram espiritualmente, mas também se desenvolveram. Hoje a gente tem médicos, nós temos pessoas que antes, e assim, não é aquele médico cujo pai pagou 720 mil reais na formação, não. Conquistou a sua bolsa. E ele não está falando besteira não, tá, gente? Conquistou o seu espaço por mérito. Eu acho que esse é o grande desafio na sociedade atual. As pessoas estão sendo destituídas da sua capacidade de escolher o que é melhor para a sua vida. Então, a gente está nessa visão mesmo de uma escola que vai formar líderes, pessoas que pensam, pessoas que decidem a partir de uma reflexão, ou seja, pessoas que tenham capacidade de concatenar ideias, pensar, falar e escrever. Isso aí. E o Colégio Batista Freedom também está em cima de alguns conceitos muito importantes para toda a sociedade, né? Lendo aqui, ó, família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. Eu acho que todos os tentáculos de uma sociedade atual estão, né, nesses conceitos, né? Essa área de influência que são a as escola, 7 áreas. Isso, que a escola pretende trabalhar, né? Eu achei legal, Tony, quando você estava falando anteriormente a respeito do nosso tempo nessa cidade. Eu nasci naquela igreja com 5 anos de idade, a minha mãe começou a frequentar essa igreja, né? Eu fiquei um tempo fora, porque meu esposo é militar, mas retornei e desde 2012 eu estou na frente do Ministério Infantil da igreja. E por que é legal você ter feito essa comparação? Porque lá, nos cultos que nós temos naquele prédio com as crianças, nós já trazemos a realidade da vida para o contexto bíblico. Então, quando a gente ensina alguma história bíblica, a gente pega essa história bíblica e ensina na vida. Como que ela vai fazer na vida em relação àquilo que ela está aprendendo com a Bíblia? Não é somente ensiná-lo sobre Deus fez a água, ponto, acabou. Deus criou o mundo, ponto, acabou. Não, ele criou a água para quê? Com que sentido? Aí a gente vai para o acadêmico. Dentro da nossa escola bíblica dominical, dentro do nosso culto infantil, eles aprendem a Bíblia e sabem como usar aquele conteúdo no mundo. Agora a gente está fazendo o inverso. Por isso que o nosso ambiente ali já era preparado quase que 100% para uma escola. Nós fomos aos poucos reformando o espaço, nós fomos aos poucos adequando aquele lugar para que elas tivessem uma educação cristã, bíblica durante os cultos, mas que a levasse a olhar o mundo de uma outra maneira. Que ela já olhasse para essas 7 áreas de influência, sabendo como que ela poderia exercer um papel na sociedade. Então, agora a gente só inverteu no sentido do conteúdo acadêmico. Agora a gente começa com esse conteúdo acadêmico que nós temos que ensinar, como você falou, de acordo com o MEC, e aí a gente faz ao contrário. Como que isso vai para a palavra de Deus, né? Então, ele tem que aprender sobre água, as fases da água, o ciclo da água, mas quem criou essa água?
De onde essa água veio? Aí você vai para a Bíblia. Então é um movimento contrário, entende? Isso forma na criança esse pertencimento ao que ela está estudando. Que ela vai levar esse conhecimento para onde ela estiver. Seja aqui no Japão, nos Estados Unidos, por isso que é clássico. Porque quando eu falo para você, Toninho, me fala de uma música clássica, você lembra de quem? Mozart, Ah, talvez. em qualquer lugar do mundo você vai saber o que é. Então, a nossa educação, essa criança ela vai estar em qualquer lugar do mundo. Ela vai ser uma pessoa que vai se relacionar. Uma pessoa que vai saber onde ela está e o que ela está fazendo. Isso é formar uma criança para o mundo. Muito bem. Pastor Edson, pastora Cleide, Tamires. Agora, vamos lá, aquela pergunta, né? Aquela pessoa que, por algum motivo, não está ligada à coisa cristã, mas que quer que o filho tenha, sim, a oportunidade de estudar na escola Batista Freedom. Como é que faz? Então, Toninho, é bem legal essa pergunta, porque a gente recebeu alguns pais lá também com essa dúvida. O Colégio Batista foi feito somente para pessoas batistas, né? Ou somente para cristãos? Não. O Colégio Batista atende toda a comunidade de Angra dos Reis, independente da sua religião. Então, hoje nós já temos alunos de diferentes religiões, né? Nós atendemos e nós não fazemos acepção de pessoas. Na verdade, o diferencial é que quando o pai nos procura, nós apresentamos a nossa proposta curricular, né, que é a partir dos princípios, e se ele sente que aquilo se enquadra, né, atende às necessidades dele para aquele momento, ele matricula o filho dele conosco. Então, nós atendemos qualquer criança dentro da faixa etária que nós estamos atendendo. Que legal, né? E como é que foi, assim, esse processo de abertura de matrícula? A gente já sabe, né, que as pessoas já estavam sabendo que estava chegando uma escola, né? Hoje a rede social, ela amplifica muito a coisa, né? A internet, a gente está conversando na internet, por exemplo, a gente sabe que tudo ganha muita dimensão, né? Dependendo do jeito que é feito, né? Eu tenho certeza que vocês privam pela qualidade, entre tantas outras coisas. A gente está fazendo essa entrevista, por exemplo, vocês estão transmitindo a entrevista agora, nesse momento, para as pessoas que já conhecem o trabalho de vocês e vão replicar também essas informações. Como é que vocês chegaram aí nesse processo de vamos lá, agora vamos abrir as matrículas da escola? Como é que vai ser? Dá aquele frio na barriga? Dá. Porque assim, mas eu acho que tudo na nossa vida é um processo, né? E a gente não dá passos sem perguntar a Deus primeiro como, o quando, né? E na hora de fazer. Então, nós começamos com um contraturno, com aula de reforço, né, Tamires? Sim. Nós começamos a entrar nesse mundo de educação dentro da nossa comunidade de fé com aula de reforço ano passado. Então, nós fomos divulgando, né, o nosso sonho de ter a escola, começamos com reforço e, paralelamente, num processo que toda escola que vai abrir precisa passar. Secretaria de Educação, Anvisa, todos. MEC. Isso, tudo que a gente tinha que fazer. Construir o PPP, mandar para... Esqueci o nome agora. Educação. Isso, para educação. E assim foi um processo, né? E tudo foi acontecendo normalmente, como qualquer escola que vá abrir, né? Porque às vezes a pessoa, mas confessional vai dar certo, isso pode, é proibido. Não, está na lei, nós podemos ter uma escola confessional. É só você seguir os passos de acordo com o que a lei pede para você. E nós estamos fazendo isso. E aí a matrícula foi legal, Toninho, porque as pessoas estavam ansiosas para esse dia chegar. Sim. Já abriu a matrícula? Vai abrir a matrícula? E foi muito interessante porque muitas pessoas procurando o Fundamental, Fundamental 1, e a gente só vai até o primeiro ano. Então, assim, foi uma coisa bem recebida pela nossa comunidade angrense. Foi muito legal ver esse retorno, né? Sim, e eu acho legal destacar, aproveitando a fala da pastora Cleide, que esse ano nós estamos até o primeiro ano do Fundamental 1, mas para ano que vem nós já pretendemos aí abrir todas as séries do... Quebrou o entrevistador, hein? Era a próxima pergunta. Próxima pergunta. Mas é importante ressaltar que nós ainda estamos abertos, ou seja, ainda dá tempo De fazer Sim. matrícula. de fazer matrícula para o seu filho para esse ano. Exatamente. Dona Tamires, vamos lá, já que você começou a responder a minha pergunta. Essa coisa de você ver, né, o segmento da coisa e você receber um telefonema, receber um WhatsApp, telefonema não, que agora dificilmente a gente recebe telefonema, né? Receber um WhatsApp, receber um feedback numa rede social dizendo que tá legal, e um amigo vai apresentando o conceito para outras pessoas. Cidade pequena, embora não seja tão pequena, né? Sim. Que muitas das pessoas se conhecem. Quando não se conhecem, já vi essa pessoa em algum lugar, aquela coisa toda. A gente vai crescendo e a gente vai vendo o nosso trabalho aparecer meio que silenciosamente, né?
Embora a gente esteja, no caso de vocês, inseridos num conceito religioso também, mas agora é um conceito novo, é um conceito de educação, né? E com toda certeza aquele pai está avaliando não só o conteúdo que o filho está estudando, mas avaliando também como que ele está recebendo essa coisa, como ele está chegando em casa, está bem, está legal, aquela coisa toda, está feliz, que é o que é mais importante, entre outras coisas, né? Como é que vocês vão fazer quando chegar, né? Bati no teto da escola, agora eu não tenho mais para onde ir. Como é que vai ser esse passo adiante, né? Na verdade, o pastor já falou da faculdade. Sim, né? Mas antes da faculdade vai ficar um vácuo ali para ser preenchido, né? Sim, tem um processo, né? Um longo caminho aí a ser percorrido até nós chegarmos na universidade. Mas assim, é muito bacana ver, porque na nossa primeira semana de aula, né, muitos pais já vieram nos relatar a felicidade, principalmente a paz, em que sentiam em deixar os seus filhos ali conosco, né? Então, assim, desde o primeiro dia, né, pastora, nós recebemos, assim, feedbacks maravilhosos daquilo que a criança chega falando em casa. Porque, de fato, a avaliação de como está sendo dentro da escola, onde os pais não estão, é a criança. Então, é aquilo que a criança transmite dentro de casa. É o eco, né, que chega em casa, né? Exatamente. Então, assim, tem sido muito positivo e tem nos deixado muito felizes, né? Saber que a gente tem, de fato, atendido as expectativas dos pais que já estão conosco. E aí acontece aquele telefone sem fio, né? Um pai passa para o outro, que passa para o outro. E aí a gente tem recebido muitas ligações à procura do Fundamental 1. Né, que são as séries aí a partir do primeiro ano de alfabetização até o 5º ano. E aí por isso que eu quis destacar, porque esse ano nós ainda não temos, mas a partir do ano que vem nós atenderemos aí esse público de Fundamental 1 também. Já estamos aí trabalhando para começar o processo da documentação e, se Deus quiser, ano que vem estaremos ofertando educação infantil e Fundamental 1, anos iniciais. O que é legal, desculpa. Não, Toninho, você falando, né, como é que está sendo essa recepção? Nós trabalhamos com integral. Então, pensa uma mãe, uma criança de 1 aninho, que às vezes fala, não vou colocar não. E aí a gente tem ali relatos, né, de mães que estão colocando seus filhos ali de 1 ano, que ela tem essa alegria de ir trabalhar e ver que o filho que não comia fruta, por exemplo, está comendo fruta. Né? É verdade. O filho que não conseguia comer direito já está comendo sozinho em 1 semana e 3 dias hoje, né? Então, assim, a alegria dessa mãe a nos relatar é o que eu sempre falo na escola. Não é questão de preço, é valor, né? Porque educação não tem preço. Não é verdade? Preço você dá para banana, para abacaxi, para o sapato, mas para a educação é valor, porque é valor daquilo que a gente está agregando na vida dessa criança para o futuro. Então, ver que uma criança, uma mãe, que a criança não comia, não gostava de fruta, em ver os amigos ele comendo integral, né? Que ele tem crianças de outras idades, e ele começar a se alimentar. E uma mãe falou para mim hoje, você acredita que ele já está falando, de 1 aninho, né? 1 aninho e 2 meses. Ele já está falando melhor em casa, ele já está começando a se comunicar melhor. Eu falei, é fruto do serviço, do trabalho que nós estamos fazendo ali, sim. Mas é o desenvolvimento que uma escola traz para a vida de uma criança. E isso, de fato, não tem preço, gente. Também tem aquilo, né, pastora? A senhora falou mais cedo, né, que todos os profissionais que do portão para dentro eles têm a formação acadêmica. Sim. E quem não tem ainda está dentro da faculdade já cursando. Ou seja, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, tudo fica mais simples, sim, né? Quando a pessoa tem a técnica. Minha filha entrou na escola com 4 anos. Isso, ela já hoje tem quase 19. Muitas pessoas falavam assim, você é louco, tua filha vai ficar muito tempo dentro da escola, desde os 4 anos. E ouvindo e assistindo a senhora falar que uma criança tem a possibilidade de entrar na escola com 1 ano, eu fiquei fazendo uma reflexão. Talvez se tivesse colocado com 1 ano, algumas etapas teriam sido mais tranquilas, né? Até porque é tudo muito diferente, né? Sim. Essa coisa de você deixar uma criança cedo na escola e pegar no final da tarde, ou pegar em determinado horário, dentro da sua possibilidade, é claro, é muito... eu acho que é muito satisfatório para o pai e para a mãe quando eles sabem, quando chega em casa, tem essa avaliação. Meu filho está comendo melhor, meu filho está falando melhor. E eu tô falando de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio. Isso é muito diferente, né, do que a gente tem como escola, né, como padrão escolar, né? Ou seja, a gente sabe que é um futuro da educação que está sendo apresentado para a gente agora no presente, né?
Isso é muito legal mesmo, né, Tamires? Sim, Foi sim. só falar que a gente não atende telefone, É, e o telefone tá vendo? hoje está me contradizendo, aqui, tá tocando aqui. Pois é. Acontece. Gente, a gente fica muito feliz, né, da chegada do colégio a Angra. Desejo para vocês toda a sorte do mundo. Sorte não, porque sorte é aquela coisa das pessoas que não estão preparadas. É claro que é bom ter sorte, né? Mas você tendo competência e qualificação, a coisa fica muito mais fácil. Sim. A sorte vem, né, como diz os caras, como dizem aqueles ditados, né? Parabéns aí pela chegada, muito trabalho para vocês, né? O que a gente deseja é bastante trabalho para Tá vocês. vindo bastante trabalho. Que bom. Vocês tenham, assim, além dessa frente nova na escola, também a coisa da educação religiosa, a própria religião também, né? A gente sabe que todo mundo que está ali também tem outras funções a fazer na vida, como sociedade, que vocês continuem contribuindo para o crescimento da sociedade, né? 76 anos não são 76 horas, nem 76 Exatamente. dias. É uma história muito bonita e eu acho que vai ser refletida dentro da educação em Angra dos Reis. Acho que vocês vão criar um parêntese bem legal aí. Legal. Legal. A gente está nessa toada firme, reconhecendo o desafio, mas aceitamos o desafio e vamos avançando, dia após dia. Queria que vocês deixassem agora palavras aí para as pessoas que já estão acreditando no trabalho de vocês enquanto escola e para as pessoas que ainda não conhecem e que vão conhecer em algum momento. Por favor, pastora, você que tem o dom da palavra, pastor, Tamires também, vamos lá. Sim, Toninho, rapidamente, só para falar aqui um pouquinho dos nossos diferenciais, então, Sim, claro. né, dentro do nosso currículo nós temos algumas propostas que são os nossos diferenciais, como você citou. Então, temos educação financeira, pensamento computacional, educação física, inglês e música. Então, assim, é um currículo robusto, né, muito bacana. Ele desenvolve várias habilidades que são necessárias para o desenvolvimento integral do indivíduo, principalmente no campo de atuação dentro da sociedade. E aí, quando a gente fala de educação financeira e pensamento computacional, é legal porque a gente vive hoje uma geração onde as crianças estão o tempo todo em frente às telas, né, com muito acesso, e estudos já mostram os malefícios que isso tem trazido. Então, é legal destacar que o pensamento computacional, quando a gente lê, automaticamente liga: o meu filho vai ter aula no computador, aula de computação. E não necessariamente é isso, porque dentro dessa disciplina nós temos as atividades plugadas e desplugadas. Então, na verdade, com a educação infantil, a gente trabalha muito raciocínio lógico. Então, aqueles conceitos que precedem o uso da tecnologia de fato, né? Então, a gente trabalha desde o início até chegar no uso das tecnologias e o uso correto, adequado, fazendo as adequações necessárias a cada faixa etária. Até porque a gente tem uma nova lei aí que restringe o uso da telefonia, do celular dentro de sala de aula, né? Bem lembrado. A minha palavra nesse momento é encorajando você, pai, a vir conhecer, porque ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula dentro dessa perspectiva de 1 ano e até os 6 anos de idade, e acreditar e fazer esse investimento, porque nós cremos que esse processo, nós já estamos andando para o próximo ano. O nosso desejo realmente é dar os passos necessários a cada ano, cumprindo aquilo que nós temos no nosso planejamento e oferecendo para a nossa cidade uma educação de qualidade. Venha e veja, mas experimente. Vai ser um prazer receber vocês lá, né? Normalmente sou eu que atendo, a Tamires, para mostrar um pouquinho desse universo que nós estamos trazendo para a cidade. Porque às vezes você vê no nosso Instagram, você vê as nossas fotos, mas olha, quando você chegar e abrir aquele portão e entrar, aí você vai sentir mesmo como que é esse serviço, como que é esse trabalho. E eu digo que vale a pena. Venha nos fazer uma visita, temos promoções, não posso falar o quê. Vai ter que ir lá para descobrir, mas nós temos. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais dessa escola que veio de fato para somar com quem já faz algo, mas de uma maneira diferenciada. É a coisa do pertencimento, né? Fazer Isso aí. parte. Vai lá, conheça. A escola está no local central da cidade, numa avenida larga. Não Sim. tem buzina para pegar os filhos na escola, aquelas ruas apertadas. É uma das grandes dificuldades, né? Quando nós não é só em Angra não, tá, gente? É no Brasil inteiro. Saída de colégio, em escola particular, aquela
fila de carro, fila de van, entre outras coisas. Coronel Carvalho é mais larga, é mais tranquila, dá para chegar e conhecer com calma, né? Eu vou deixar para vocês o nosso telefone do WhatsApp, que você também pode ligar e agendar a sua entrevista para você estar lá conosco, porque nós estamos ali trabalhando. Então, pode ser que você chegue num horário que eu esteja fazendo algo que eu não posso parar naquele momento. Sim. Então, a gente gosta de marcar as entrevistas, agenda, né? Isso, agendar o horário. É o 24 9306 5318. Ok? Repete. Posso? É 24 9306 5318. Senhor, senhoras, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal conversar com vocês e conhecer um pouco dessa área de trabalho de vocês no Colégio Batista Freedom, que acabou de chegar em Angra dos Reis com uma proposta bem legal, bem interessante, que a sociedade angrense como um todo deve conhecer. Você que assistiu essa live pode compartilhar, pode comentar, pode deixar like, pode se inscrever no canal da Arrasca e, claro, ir lá conhecer a escola. Parabéns pela fundação, sucesso ainda maior para vocês, tá bom? Obrigado. Voltem sempre que precisar. Ok. Depois do intervalo, o Malha Fina continua. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bonfim.